Os dois lados têm argumentos convincentes e a questão é extremamente polêmica. Enquanto profissionais da área médica defendem a presença de estudantes nas salas de exame, alguns pacientes encaram esse tipo de atendimento como uma invasão à privacidade. O Via Legal de hoje discute esse impasse envolvendo a formação de futuros médicos. Diante da falta de acordo, a palavra final virá da Justiça. No dicionário Aurélio, a palavra residente tem alguns significados. Um deles se refere ao médico que mora num hospital, ou melhor, trabalha. É a parte prática do curso, quando o pós-graduando atua sob a orientação de médicos especialistas. Se eu não tivesse sido uma residente, neste hospital ou porventura em algum outro local, eu não seria plantonista hoje, não teria condições de atender a população de uma maneira geral na minha especialidade. O efeito prático desse tipo de formação é que o atendimento é feito por mais de um profissional, ou até por alunos, que ainda não saíram da faculdade. O problema é essa situação, que nem sempre é aceita pelos pacientes. Aqui no Hospital Universitário de Rio Grande, uma grávida não permitiu que estudantes de medicina acompanhassem um exame. E o caso acabou na Justiça. Ela se sentiu um pouco incomodada com aquilo e então não houve atendimento, recorreu ao Ministério Público Federal, lá em Rio Grande, e os colegas então impetraram a ação. A ação movida pelo Ministério Público Federal foi julgada improcedente tanto pela Vara Federal de Rio Grande quanto pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O tema é tão polêmico que foi parar no Supremo Tribunal Federal. De um lado estão os residentes que defendem essa forma de aprendizagem. Do outro estão pacientes que, dependendo do caso, podem se sentir constrangidos com a presença de mais esse profissional durante o atendimento. Fora dos tribunais, muita gente parece concordar com a necessidade desse treinamento para a formação dos futuros médicos. Pelo meu ponto de vista, eu acho que não teria problema, porque eles estão estudando para esse tipo de coisa, né? Porque se a gente diz assim, eles não precisam estar por perto, a pessoa exigir isso, que eles não estudem, mas como é que eles vão aprender? A gente tem que aceitar, né? É um pouco constrangido, mas o que a gente pode fazer? Tem que aceitar, se é para a nossa melhora. A diretora do Hospital Universitário de Rio Grande preferiu não comentar o caso da gestante, mas garante que médicos e estudantes são orientados a respeitar a privacidade dos pacientes. O constrangimento ele não pode haver, nem o constrangimento ao usuário, nem o constrangimento aos trabalhadores e muito menos à gestão. A dignidade do ser humano, ela está acima de qualquer possibilidade. Nós trabalhamos aqui com a dignidade do ser humano. E a dignidade, ela sempre será a primeira prerrogativa aqui no Hospital Universitário. Quem levou o caso ao Supremo foi esse Procurador Regional da República, que insiste, dependendo da situação, expor a intimidade do paciente pode ferir a dignidade humana. Ele concorda com a presença de estudantes e residentes, mas defende que é preciso ter bom senso na aplicação dessa regra. O que está dito hoje, salvo o melhor juízo, é o seguinte: se tu não permitires que outros médicos, que outros estudantes, que vão ser médicos amanhã ou depois, que outros estudantes assistam o teu exame, tu não vai ser negado. Imagina aquele cidadão lá do fundo da estância, por volta dos seus 50 e poucos anos, que é convencido, depois de sabe-se lá quanto tempo a fazer um exame de próstata, ele encilha o cavalo dele, vai até a universidade para fazer o tal de exame de próstata e é posta essa condição. E ele diz não. E ele assim não faz. E, porventura, nesse exemplo que a gente esteja dando, esse cidadão veio desenvolver um câncer de próstata daqui 2 ou 3 anos e possa até falecer disso. O que vai ser mais danoso? Os estudantes que ficaram sem assistir aquele exame específico ou esse cidadão, no exemplo figurado, que vinha a falecer porque não se impôs aquela condição?